Olá, estamos começando o nosso trabalho na frente de linguagens, códigos e suas tecnologias, visando a sua preparação para a prova do novo Enem. Bem, vamos começar esse trabalho então lendo a primeira questão, e esta primeira questão faz menção a um texto, a dois textos extraídos de revistas de circulação nacional. Eu vou fazer a leitura com você e daqui a pouco a gente prepara então a questão. Leia os dois trechos a seguir e em seguida avalie as afirmações feitas sobre eles. O texto A diz: a revista semanal Ana Maria, dedicada ao público feminino, na sua edição de número 391, enfocava em artigo o sucesso de uma apresentadora de TV da RBS, emissora de TV do Rio Grande do Sul. A chamada do artigo trazia as seguintes frases: a gordinha que a galera curte. Maureen Mota comanda com sucesso um programa de TV no sul do país, mesmo com quilos a mais. O texto B diz: a revista Mundo Estranho, publicação de curiosidades e entretenimento, na edição de junho de 2004, apresentou uma matéria intitulada As 10 Maiores Gatas dos Cartoons. Na 7ª posição figurava She-Ra, irmã gêmea de um outro herói dos desenhos animados, He-Man. O texto sobre a personagem, a certa altura, afirmava: She-Ra tinha o corpo de uma Barbie, metida num modelito branco muito fashion e aparecia sempre cavalgando um unicórnio branco. O desenho era tão afetado que até virou um ícone GLS, é verdade. Mas tudo bem, as formas da heroína eram perfeitas, dignas de um 7º lugar no ranking. Bem, então você acompanhou os dois textos e muito provavelmente, no caso do segundo texto, você conhece a personagem, a She-Ra, famosa irmã do He-Man. Bem, vamos ler então os itens e depois a gente avalia item a item cada um deles para poder chegar à alternativa correta dessa primeira questão. Nos dois trechos em negrito, é possível subentender um discurso preconceituoso. Veja bem, realmente há um discurso preconceituoso nos dois casos. Quando a gente fala, quando a gente escreve, a escolha das palavras, aquilo que a gente usa no nosso discurso, nunca é ingênuo, nunca é à toa. Veja, tudo que a gente expressa usando a língua é ideológico, vem com uma marca de sentido. Por querer ou sem querer, muitas vezes, a gente acaba, inclusive, expressando certas ideias, valores, identidades, preconceitos. No caso da primeira afirmação, realmente os dois textos são marcados por preconceito. Veja, quando você tem um trecho que diz que ela é uma apresentadora gordinha e faz sucesso, e apresenta um programa de televisão, mesmo com os quilos a mais, está subentendido uma ideia aí bem sutil, não? De que, por exemplo, uma pessoa que fosse gordinha, que tivesse uns quilos a mais, naturalmente não pudesse fazer sucesso, não pudesse apresentar um programa de televisão. Ora, você conhece, você sabe muito provavelmente que há pessoas que apresentam programas de televisão, fazem sucesso, inclusive, tendo uns quilos a mais. Portanto, esse mesmo com os quilos a mais mostra, sim, um toque de preconceito. Está subentendido na passagem. Quando o texto mencionava a She-Ra e dizia que a She-Ra era uma personagem tão afetada, tão cheia de trejeitos, que acabou virando um ícone, uma espécie de símbolo do grupo GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, a ideia era essa, e logo em seguida o autor do texto na revista diz: era uma personagem tão afetada que virou um ícone dos GLS. Mas tudo bem. Ei, quando você tem uma ideia e logo depois dessa ideia você diz, mas tudo bem, é óbvio que você não concordava muito com aquela primeira ideia, certo? Portanto, nesta passagem, mas tudo bem, nós percebemos também, sim, um tom preconceituoso. Afinal de contas, se para o autor do texto fosse natural a personagem ser afetada e virar um símbolo GLS fosse uma coisa natural, se isso fosse natural, não haveria necessidade de depois ele marcar, mas tudo bem. Portanto, no primeiro item, realmente há correção. Os dois trechos são marcados por preconceito. Item 2. Na passagem destacada no texto A, ocorre ao final uma ressalva. É bom lembrar que ressalva significa correção. Se você lembrar o primeiro texto, o texto que fala da apresentadora, ele termina justamente com esta frase, mesmo com os quilos a mais. Como se esta ideia tivesse que realmente ser uma espécie de correção em relação ao fato dela ter uns quilos a mais. Preconceito com ressalva. Portanto, a afirmativa 2 é correta. Afirmativa 3. Na passagem destacada no texto B, há uma relação explícita de causa e consequência. Lembre-se que o texto B é o texto que menciona a She-Ra e diz que a She-Ra, de tão afetada, virou um ícone GLS.
Bom, realmente nós temos uma ideia de causa e consequência aí sim. Veja a primeira ideia. De tão afetada. Então, era uma personagem muito afetada, muito cheia de trejeitos. Isso é a causa. Consequência, virou um símbolo do grupo GLS. Realmente, se ela era afetada, tão afetada, que virou um símbolo GLS, há uma ideia de causa e consequência. Portanto, está correta também a afirmativa 3. Observando no seu material as alternativas que você tem, a gente teria: é correto que se afirma em A, 1, 2 e 3. B, 1 e 2 apenas. C, 1 e 3 apenas. D, 2 e 3 apenas. E, 1 apenas. Bem, nós vimos que todas as afirmativas estão corretas, realmente há preconceito, foi feita uma ressalva com relação à apresentadora da RBS e, por fim, existe uma relação de causa e consequência na menção à personagem She-Ra. Portanto, 1, 2 e 3 corretas, a resposta da primeira questão é letra A. Vamos ver agora então a segunda questão, por favor. Saber ler de forma competente significa, antes de tudo, entender aquilo que se lê. Para isso, reconhecer os sentidos assumidos por palavras e expressões do enunciado nos propicia uma abordagem mais precisa, menos impressionista, sobre as relações estabelecidas dentro das frases. Leia as frases e responda ao que se pede. 1. O vazio e a fragilidade do discurso empresarial são percebidos por pessoas mais argutas. Pessoas mais argutas, que é o termo sublinhado. Lembre-se, pessoa arguta, pessoa sutil, fina no raciocínio, por extensão de sentido, pessoa esperta, pessoa inteligente. Item 2. Um discurso artificial e cheio de clichês engana apenas os ingênuos ou ignorantes. Note que ele está sublinhando um discurso artificial e cheio de clichês. Apenas para lembrar, clichê significa frase feita, chavão, aquilo que de tão usado é uma expressão ou uma ideia desgastada. Veja o item 3. Estudo revela que executivos até dominam algo do inglês, mas não sabem português. Aí o trecho sublinhado é português. O enunciado diz: desempenham o mesmo papel semântico os termos grifados em. Então a alternativa A seria 1, 2 e 3, alternativa B, 1 e 2 apenas, alternativa C, 1 e 3 apenas, alternativa D, 2 e 3 apenas e alternativa E, nenhum caso. Veja que para resolver essa questão, não é preciso conhecer classes de palavras, portanto não é uma questão morfológica. Não é preciso conhecer função sintática, portanto não é uma questão que se refira à sintaxe do texto. No enunciado você tem papel semântico. Papel semântico faz menção, papel semântico se refere, na verdade, ao valor, ao sentido que um determinado termo assume dentro do enunciado. Bom, as palavras grifadas foram cobradas no seu papel semântico. Então a gente tem que atentar para a ideia, por exemplo, de se elas fizeram ação, se elas sofreram ação, se elas foram destinatárias da ação verbal, se elas indicaram, por exemplo, tempo, lugar e assim por diante. Os dois primeiros itens, pessoas argutas, que percebem, e discurso artificial e cheio de clichê, que engana, na verdade, representam semanticamente aqueles termos que nos enunciados em que figuram representam o agente da ação verbal. Se você observar no caso 3, na terceira frase, a expressão português não está indicando quem realizou a ação verbal. Pelo contrário, está indicando quem sofreu a ação verbal, vamos dizer assim, quem foi enganado. Então eu tenho que, na verdade, 1 e 2 apontam para os termos sublinhados como agente, papel semântico de agente. E em 3 eu tenho português como paciente, aquele que sofreu a ação verbal. Logo, a alternativa correta seria a letra B, que diz que 1 e 2 apenas contém o mesmo papel semântico. Vamos agora para a questão número 3 no seu material. A lista dos mais vendidos infanto-juvenil. Primeiro lugar, Harry Potter e as Relíquias da Morte, J.K. Rowling. Segundo lugar, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, J.K. Rowling. Terceiro lugar, Harry Potter e o Cálice de Fogo, J.K. Rowling. Quarto lugar, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, J.K. Rowling. Quinto lugar, Harry Potter e a Câmara Secreta, J.K. Rowling. Sexto lugar, Harry Potter e a Pedra Filosofal, J.K. Rowling. Sétimo lugar, Diário de um Banana, volume 2, Jeff Kinney. Oitavo lugar, O Menino do Pijama Listrado,
John Boyne. Nono lugar, Formaturas Infernais, Cabot, Harrison, Meyer e Pfaff. 10º lugar, O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Levantamento realizado entre 15 e 23 de junho de 2009 em algumas das principais livrarias do Brasil em diversas cidades. O número à esquerda indica há quantas semanas o livro figura na lista. À direita, sua posição na semana anterior. A revista Época de 2009. Questão 3. Leia o quadro e os itens com atenção. Já lemos o quadro e agora para as afirmações. 1. Nenhum autor brasileiro consagrado figura entre os 10 livros mais vendidos. Pelo nome do autor que vinha após o título do livro, a gente realmente reconhece que não havia ali, infelizmente, entre os infantos juvenis, nenhum autor brasileiro, consagrado ou não, só havia estrangeiro. 2. A lista apresenta uma distribuição irregular entre os autores citados como os mais lidos. Não precisa muita atenção para perceber que Harry Potter domina do 1º ao 6º lugar. A sua autora aparece 6 vezes numa lista que tem 10 primeiros colocados. Portanto, a distribuição é irregular sim, porque muito concentrada. Vamos para o item 3. O Pequeno Príncipe é o livro que está há mais tempo na lista dos mais vendidos. Aí bastava um pouquinho de atenção para você notar que depois do título e do nome do autor, o 10º colocado é o Pequeno Príncipe, você tem 2 números. E embaixo do quadro você tinha explicação para o significado daqueles números. O primeiro número indica há quanto tempo o livro está na lista. Bom, o Pequeno Príncipe está há 290 semanas na lista dos mais vendidos. Ele é o livro que está realmente há mais semanas, se você observar os números à esquerda de cada um dos livros. É o livro que mais aparece há mais tempo nesta lista. Portanto, o item 3 estaria correto. Só marcar para você que o número que está depois do primeiro númerozinho, então, o Pequeno Príncipe, 290 semanas na lista. Depois aparece um asterisco, o que significa, na semana anterior, ele não estava entre os mais vendidos, ele não figurava nesta lista dos 10 primeiros, mas estava numa lista suposta dos mais vendidos. Item 4. Não figura nessa lista o livro que aparecia na 3ª colocação no levantamento realizado entre os dias 7 e 14 de junho. Para resolver isso, você deveria atentar ao 2º número que aparece depois do título e do autor para cada livro. O 2º número se refere justamente à posição anterior do livro na semana passada. Não há aí o número 3. Portanto, nesta lista não está figurando realmente o livro que estava na 3ª colocação. Desse modo, veja as alternativas. Item A. Todos os itens são corretos. Item B. Apenas 1, 2 e 3 são corretos. C. Apenas 1, 2 e 4 são corretos. Letra D. Apenas 1, 3 e 4 são corretos. E E. Apenas 2, 3 e 4 são corretos. A resposta correta é a alternativa A, que diz que todos os itens estão corretos. Afinal de contas, não há nenhum autor brasileiro na lista, há uma concentração, há uma distribuição irregular, afinal de contas, a autora de Harry Potter concentra-se em 6 colocações. O 3º colocado da semana passada, da semana anterior, não figura nessa lista. E, por fim, O Pequeno Príncipe é o livro que está há mais tempo na lista. Todas corretas, resposta letra A. Questão 4, vamos lá comigo então. A variação linguística é uma característica inerente às línguas, expressando vários aspectos da potencialidade do idioma. Discutir o que é certo ou errado sob a perspectiva das variantes pode significar uma visão conservadora e limitada sobre os fatos linguísticos. Nesse sentido, afirmar que seja errado pronunciar tauba significa desconhecer as possibilidades de variação em uma língua como um sistema amplo de matizes. Aponte dentre os enunciados a seguir aquele que apresenta um problema de mesma natureza ao mencionado acima, sendo comumente considerado um erro grosseiro notado por aqueles que desconsideram a língua como um sistema amplo de opções e escolhas. Alternativa A. É um absurdo falar pet quando naturalmente podemos utilizar animal de estimação. Alternativa B. Para mim fazer não existe, pois mim não faz nada. Alternativa C. Obedecer só pode ser obedecer a, pois quem obedece, obedece a alguém. Alternativa D. Subir para cima é impossível, pois quem sobe só pode subir para cima. E E. Ninguém consegue acender um fogão usando fósforo. Para resolver essa questão, nós precisamos levar em conta qual é o tipo de suposto erro, veja bem, erro entre aspas, proposto pelo enunciado. No enunciado nós temos tauba, que seria uma forma
variante popular de se referir a tábua. Assim como, por exemplo, você tem mortandela para mortadela. Você tem, por exemplo, revólver para revólver. Bem, excetuando a alternativa E, que é aquilo que o enunciado está querendo, nós temos todos os outros problemas de uma outra natureza. Então veja bem aí cada sua caso. Em A, você usou pet. No enunciado se usa pet para animal de estimação. É um caso de estrangeirismo, que é um fenômeno natural das línguas e que às vezes revela um pouco da nossa mentalidade, vamos dizer assim, colonizada. Por quê? Porque a gente poderia usar muitas vezes palavras que existem no nosso vernáculo, existem no nosso idioma, e nós acabamos usando um termo estrangeiro, que começa a circular de uma maneira muito forte e passa a fazer parte também do nosso vocábulo. Não é um problema de pronúncia, é uma questão de pronúncia, como seria o caso de tauba. Pet é só um estrangeirismo, portanto não é resposta. Nas alternativas B e C, nós temos a mesma natureza de uso. Para mim fazer e obedecer a, ou melhor, obedecer sem a preposição a, são usos, na verdade, de uma regência, vamos dizer assim, popular. As pessoas usam para mim fazer e não para eu fazer. E dizem obedecer ao pai em vez de obedecer ao pai. Na verdade, os dicionários já registram obedecer ao pai, obedecer à mãe, sem a preposição. Como, por exemplo, seria o caso de assistir o jogo, sem a preposição. Para mim fazer, cada vez mais comum de se ouvir. É uma questão também de regência, não tem a ver com a natureza da citação do enunciado. Portanto, B e C também estão fora, não é o mesmo tipo de problema. Alternativa D. Subir para cima é impossível, pois quem sobe só pode subir para cima. Nesse caso, o que nós temos aí é, na verdade, uma observação daqueles mais conservadores, né, que faz menção a pleonasmo. Essa observação faz menção ao pleonasmo, que significa redundância. Então, subir só poderia ser para cima. Bem, na verdade, existem condições, sim, que a pessoa tem que subir para cima, especificamente. Imagine que você esteja na sacada do prédio, haja aqui, por exemplo, o mezanino, e o seu amigo esteja no térreo. Você quer que seu amigo suba até onde você está, portanto na sacada e não no mezanino. É natural que você fale, suba aqui para cima. Não há problema algum nesse caso, não é um caso pleonástico. Nesse sentido, não é um problema da mesma natureza também. Está fora a letra D. Em E, nós temos ninguém consegue acender um fogão usando fósforo. Fósforo é uma forma popular e que não causa problema algum de entendimento para a palavra fósforo. Assim como tauba é uma forma popular, na fala, para tábua. Não tem problema algum, as pessoas entendem, é só uma questão de variação. Resposta, letra E. Comigo, então, para a questão 5, que também tem a ver muito com a língua e as pessoas, o povo, as pessoas usando a língua. Questão 5. Ditados populares, provérbios ou máximas são enunciados portadores de uma sabedoria popular, de conteúdo transmitido de geração a geração. Ouvimos essas expressões de nossos pais e avós e certamente as repassaremos às gerações seguintes, como espelho e reflexo de condutas, ações ou situações. Diante disso, por exemplo, o fato de tentar convencer ou persuadir alguém sobre alguma coisa pode ser expresso por variados enunciados de um mesmo ou muito próximo sentido. Aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela cujo sentido foge à ideia de convencimento ou persuasão. Item A. Vender o peixe. Item B. Falar pelos cotovelos. Item C. Ensinar o padre a rezar missa. Item D. Fazer a cabeça. E item E. Passar a lábia. No item A você tem vender o peixe. É o que eu estou tentando fazer aqui. Vender o peixe de linguagens, códigos e suas tecnologias. Vender o peixe passa, sim, pelo universo semântico de convencer. Quando você tenta vender o seu peixe a alguém, você tenta convencer alguém de alguma coisa. O item A está correto dentro do enunciado. Item B. Falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos significa falar muito, falar demasiadamente, falar demais. Você seguramente conhece alguém que fale pelos cotovelos. Ora, falar pelos cotovelos não precisa necessariamente passar pelo universo semântico de convencer. Portanto, a letra B não tem a ver com persuasão, convencimento. Vamos ver a letra C. No item C, ensinar o padre a rezar a missa passa pelo universo da persuasão, do convencimento. É uma expressão que se usa especificamente quando você tenta convencer alguém e esse alguém é versado, já é conhecedor de alguma coisa que você tenta convencer, da qual você tenta convencê-lo. Ensinar o padre a rezar a missa tem a ver com o enunciado, sim. Só que é uma tentativa infrutífera. Você tenta convencer e muitas vezes não precisa fazê-lo. Letra D.
Fazer a cabeça. Tentar convencer, claramente. Quando você tenta fazer a cabeça de alguém, você tenta convencer uma pessoa de alguém. Todo mundo conhece essa expressão. E item E, passar a lábia. Aí é o convencimento que vem junto de uma ideia de esperteza, de tom ladino, como se você tentasse enganar alguém. Passar a lábia é convencimento, mas está dentro de um espectro, assim, vamos dizer, negativo. Recapitulando, a resposta para essa questão, portanto, é a letra B, porque falar pelos cotovelos é simplesmente falar demais e não tem a ver com a ideia de persuasão necessariamente. Próxima questão, questão 6, veja comigo no seu material. Leia o texto a seguir transcrito para responder a questão. Vamos ter o apoio de mais 90% da sociedade para fazer o que precisa ser feito para que o Brasil deixe de ser um país emergente e passe a ser um país efetivamente grande e competitivo. Os pressupostos são informações implícitas que decorrem de certas palavras ou expressões contidas na frase. Verbos, advérbios, por exemplo. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que representa conteúdo pressuposto na fala de Lula. No item A, você tem: o Brasil não é um país verdadeiramente grande e competitivo. É bom lembrar que quando você fala em pressuposto, pré, antes, suposto, pensado. Quando você tem pressuposto, você tem aquilo que é pensado antes. No texto não aparece explicitada essa ideia, mas nós podemos pressupor que o Brasil não é um país verdadeiramente grande e competitivo. Observe no finalzinho do texto que ele diz, o Lula diz, que o Brasil passe a ser um país grande e competitivo. Ora, se o Brasil precisa passar a ser um país grande e competitivo, é porque agora ele não é grande e competitivo. Portanto, estava pressuposta a ideia de que nós não éramos um país grande e competitivo. A resposta correta é a letra A, mas vamos ver as outras, para ver qual o problema de cada uma delas. Na letra B, a maior parte da sociedade apoia as reformas. Bom, isto está visível no texto, não é pressuposto, é explícito, 90%. O texto começa mostrando isso, 90% apoia as reformas, portanto está fora, não é pressuposto. No item C, o Brasil não é um país emergente. Bom, aí há um erro claro, porque ele diz textualmente que o Brasil tem deixado de ser um país emergente, portanto o Brasil é emergente. Essa é falsa, visivelmente. Na letra D, o presidente espera fazer grandes mudanças em seu governo. Ela só não é resposta porque ela é explícita. E o que a questão pede é o pressuposto, o que está subentendido. Isso já estava visível no texto, era textual, portanto está fora. Letra E. Há uma minoria descontente que não se importa com o destino do país. É falsa, porque isso não pode ser pressuposto no texto. Não há no texto uma ideia de que alguém não se importe com o destino do país. Portanto, ela não apareceu, mas não está subentendida no texto. Recapitulando, a resposta para essa questão, portanto, seria a alternativa A, que diz: o Brasil não é um país verdadeiramente grande e competitivo. Está pressuposta essa ideia, afinal de contas, nós precisamos passar a ser grandes e competitivos. A próxima questão, questão 7. Observe. O texto que acabamos de ver combina elementos verbais e não verbais para. Item A. Condenar a violência contra animais domésticos. Bem, não é bem a intenção dessa propaganda, dessa chamada, ao mesclar a imagem do cachorrinho vestido de vaquinha, e você tem lá: se você ama uns porque come outros, não é, na verdade, defender os animais domésticos, é mais do que isso. O foco da atenção, o foco da chamada, da propaganda, não eram os animais domésticos e a violência contra eles. A A está fora. Item B. Criticar o abate de animais para o consumo de carne. Bom, a resposta correta é essa aí. Veja que eu disse que, na verdade, a propaganda, a chamada, ia muito além de uma defesa de animais domésticos. Note que a imagem traz o cachorrinho vestido de vaquinha. E a chamada é: se você ama uns, porque come outros. É, na verdade, uma proposta de deixar de consumir carne, para se deixar de consumir carne. A resposta correta, que sintetiza melhor a ideia da chamada, é a letra B. Vamos ver as outras, no entanto. Letra C. Valorizar a supremacia do homem sobre as demais espécies. Convenhamos, essa aí é exagerada. Não é, na verdade, uma defesa da postura do homem. Pelo contrário, é uma crítica à postura do homem. Está fora. Letra D. Desestimular a compra de acessório para cães. Já disse, animais domésticos não são o elemento fundamental da chamada, da propaganda. Está fora. Letra E. Caracterizar o preconceito contra as instituições que defendem os direitos dos animais. Na verdade, é uma propaganda que vem, inclusive,
mesclada, marcada por essa ideia de direito dos animais. Mas não os animais domésticos, os animais que são comidos pelo homem, né? Portanto, até poderia ser possível, mas não é o objetivo fundamental desta chamada. Não é a correta também. A resposta correta, de novo lembrando, é o item B. Criticar o abate de animais para o consumo de carne. Vamos agora para a próxima questão, a última questão do nosso trabalho de hoje. Questão 8. Veja a seguir 2 poemas representativos de algumas das tendências da produção poética brasileira das últimas décadas. O texto 1 faz parte do concretismo, movimento poético que surgiu na década de 50. E o texto 2 é exemplo da poesia marginal dos anos 70. Beba Coca-Cola. Babe cola. Beba coca. Babe cola caco. Caco. Cola. Cloaca. Parker Texaco. Esso Ford. Adams Faber. Melhoral Sonrisal. Renso Lever Gessi. RCE GE. Mobiloil Colinos. Electric Colgate Motors. General. Casas Pernambucanas. Considerando a leitura dos textos, julgue as alternativas abaixo. 1. No texto de Paulo Leminski, a expressão casas pernambucanas destoa do conjunto, uma vez que todas as outras palavras representam marcas de produtos ou de empresas multinacionais. Veja que destoa significa foge ao padrão. Realmente, casas pernambucanas fogem ao padrão do nome de outras empresas, que são empresas estrangeiras. 2. O poema concreto de Décio Pinhatari tem um caráter propagandístico. Beba Coca-Cola, babe cola, cloaca. Aquilo que parece uma propaganda termina, na verdade, na cloaca, na latrina, no vaso sanitário. Realmente, na verdade, parece que é uma propaganda, mas não é. Pelo contrário, é uma crítica. Veja que todo o poema acaba sendo, vamos dizer assim, desmembrado, estilhaçado em imagens, em palavras, que mostram aquilo que acontece quando a gente toma o tal do refrigerante. Então, nesse caso, não é um valor propagandístico veiculado pelo poema. Muito pelo contrário, um valor crítico. Está errada. 3. Apesar de ser posterior ao concretismo, o segundo poema apresenta uma disposição visual que o aproxima do movimento concretista. Bem, está correto. Afinal de contas, o concretismo foi um movimento que, entre outras características, se marcou muito pelo trabalho diferenciado com a disposição gráfica das palavras no poema. Então, realmente, ocorre aí essa aproximação desse poema famoso, Décio Pinhatari, com o movimento concretista. Ele, que é um concretista naturalmente, fez um poema um pouco posterior à fase áurea do concretismo, mas não deixou de manter as características desse grande movimento. Está correta a terceira. De modo que está correto apenas o que se afirma em A, 1, B, 3, C, 1 e 2, D, 1 e 3 e E, 2 e 3. Resposta correta é a letra D, 1 e 3. Bom, como você deve ter percebido, esta nossa aula tratou de questões linguísticas, aspectos linguísticos e aspectos de interpretação, inclusive passando pela literatura. E vai ser essa a tônica do nosso curso. Eu espero que você tenha aproveitado bem, que esteja se preparando bem para a prova do Novo Enem e até o nosso próximo encontro. Até mais. Obrigado.